Essa semana é sempre uma semana especial para refletirmos um pouco mais sobre um evento de tamanho amor, trágico e ao mesmo tempo de infinita compaixão, dramático. Mas que se não fosse esse drama, nós não estaríamos salvos aqui. Eu não estaria aqui gravando esse vídeo para vocês. O fato é que esse evento é importante todos os dias do ano. E como estamos fazendo uma série do livro de Lucas, essa semana nós dedicaremos de forma especial aos últimos momentos da vida de Jesus. Lucas 22, 1 a 28, começa os relatos das últimas horas de Cristo antes de dar a sua vida por nós. Ele dá ordem aos seus 2 discípulos para que procurem um lugar que eles pudessem comemorar a Páscoa. Aqui no texto diz que Jesus ele tinha desejado comer, ele estava ansioso para comer a refeição da Páscoa com seus discípulos antes do sofrimento. Era a última refeição deles. Pelo menos enquanto esse reino terrestre existisse. No Antigo Testamento, a Páscoa foi comemorada como forma de agradecimento, de memorial à libertação da escravidão do Egito. Os israelitas viveram mais de 400 anos de escravidão e estavam finalmente livres. Mas foi um evento dramático. Primogênitos tiveram que morrer. E depois eles puderam atravessar milagrosamente, pelo poder de Deus, o Mar Vermelho e estarem finalmente livres daquela escravidão que os oprimiu. Mas no Novo Testamento, a Páscoa ela tem um novo significado. Naquele momento, Jesus estava comendo uma refeição um pouco antes dos seus discípulos e de toda a humanidade ter a oportunidade de serem libertos do poder do diabo, do poder do pecado que foi instituído no mundo. E diferente do Velho Testamento, que vários primogênitos tiveram que morrer, ali o primogênito de Deus, Jesus Cristo, teria que morrer para que não só os seus discípulos, mas toda a humanidade pudesse ter a salvação diante de si. Jesus se banharia no Mar Vermelho, mas não no Mar Vermelho do Egito, mas no Mar Vermelho do seu próprio sangue, que nos propicia a libertação dos nossos erros, defeitos, pecados, vícios, tudo o que nos afasta da presença de Deus. Nós temos essa possibilidade graças ao sacrifício infinito que Jesus fez por nós. Hoje eu tenho esse privilégio de ser perdoado e libertado dos meus pecados. E você também tem esse privilégio por quê? Porque Jesus viveu esse sofrimento. Sofrimento que se intensificou ainda mais nessas últimas horas de Jesus aqui na Terra. No verso 16 dessa ceia que Jesus come com seus discípulos, eu fico me perguntando, do equilíbrio emocional que Jesus teve, porque Jesus sabia que estava precisando morrer, e mesmo assim ele conseguiu ter o controle de ainda comer uma última refeição com seus amigos. Rapaz, quem consegue comer sabendo que está prestes a morrer? Mas Jesus é Jesus, não é? É inigualável, incomparável. No verso 16 ele fala, olha, eu não vou comer mais essa refeição com vocês, até que se cumpra o reino de Deus. Ela se cumprirá no reino de Deus. O que está mostrando aqui? Que nós vamos comer não só Jesus e os 12 discípulos, não só o povo de Israel, mas todos aqueles que aceitarem a graça de Cristo, forem lavados no sangue do Cordeiro, participarão dessa grande ceia. Com uma grande diferença, não haverá primogênitos mortos. Não precisará mais haver um Deus que se rebaixe à humanidade para morrer. Não haverá aquele clima pesado de que algo ruim pode estar para acontecer. Não haverá sangue de qualquer espécie, nem de animais, nem de seres humanos. Essa ceia será unicamente para comemorarmos a eternidade que está diante de nós, que foi propiciada pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E depois, nesse texto de Lucas, capítulo 22, nós vemos que eles começaram a discutir, no verso 24, sobre quem seria o maior.
Jesus mostrou em palavras e atitudes que diante deles ele era o exemplo vivo de quem era o maior de todos. E a partir dali ele inverte essa pirâmide egoísta desse mundo e corrupta, mostrando que o maior é aquele que serve e não aquele que é paparicado por seus escravos, com suas regalias e mordomias, enquanto quem está abaixo dele é oprimido. O maior é aquele que serve. E ninguém serviu e nem servirá mais o mundo, mas a humanidade, do que o próprio Deus. Aquele que lava os pés, até daquele que estava planejando trair, mas que infelizmente se perdeu. Judas é o exemplo daquele que tem contato com Cristo, sabe do seu sacrifício, mas prefere as ideias mundanas. É corrompido e se perde. Pessoas estarão tão perto de Jesus, mas se perderão. Apesar de estarem tão perto de Cristo, de viverem o que Cristo fez em suas vidas, mas elas se perderão porque elas negaram o sangue purificador de Cristo. Elas negaram a salvação. Elas negaram a inversão da pirâmide e se cegaram aos bens desse mundo. Que essa não seja a nossa realidade. Que Deus abençoe você. Inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos, deixe o seu like e que esse sacrifício possa ser aceito por cada um de nós.